Om Sadashiva Samarambam Shankaracharya Madhyamam Asmadacharya Paryantam Vande Guru Paramparam Ishvaro Guratmeti Murtibeda Vibhagne Vyomavda Vyapta Dehaya Dakshinamutaye Namaha Sarva Vedanta Siddhanta Gocharan Tamagocharan Govindam Paramanandam Satguru Pranatosh Maha Om Shanti Shanti Shanti. Bem-vindos a mais um encontro sobre os Sutras Devocionais de Narada, conforme vistos aqui pelo ângulo dessa Sampradaya, de Adi Shankaracharya. É uma Sampradaya não dual, do Advaita Vedanta ortodoxo, que parte da afirmação upanishádica. Interessante observar isso. Parte da afirmação upanishádica de que a realidade é não dual. Então, a base de toda a construção do Vedanta ortodoxo é upanishádica. Então, vamos lá. A gente estava num sutra muito curioso aqui do Narada. Vamos ver como é que o James vai explorar isso aqui. É o verso 58. O sucesso, é mais fácil de alcançar por devoção informal do que por qualquer outro meio. Vamos ver como é que o James ele encaixa isso. Em comparação com todos os outros caminhos e práticas, é mais fácil começar a busca com devoção, uma ideia que aparece no Gita, onde o ser diz: mesmo uma pessoa que viola o Dharma e que adora o ser, deve ser encarada como um santo, pois para ela está claro que o propósito da vida é a libertação. É o sucesso do qual o Narada está falando lá em cima. Com o tempo, através de sua adoração, ela se tornará uma alma nobre e certamente alcançará a paz duradoura. O meu devoto nunca perece. Esse verso não significa que a devoção informal é o caminho mais fácil para a libertação, que é a visão das escolas devocionais, mas apenas um bom ponto de partida. Bom, foi assim que ele ajeitou. Ele disse que o Narada está falando de um ponto de partida. Na verdade, esse ponto de partida, a partir da devoção, por que ele é fácil? Por causa de tudo que a gente falou até agora. Você está o tempo todo devotado nas coisas do seu interesse. Então, é muito mais fácil você partir de devoção, de atração, vamos dizer assim, e você calibrar e compreender isso, de modo que isso realmente tome essa característica de devoção, do que você também partir inicialmente de uma construção intelectualizada, discriminativa, muito elaborada, como é o caso do Vedanta. É por isso que as escolas devocionais elas têm tanto apelo. No entanto, o indivíduo ele precisa entender quem é aquele que adora e o que é que ele está adorando. E entender o que é a devoção, em última instância, senão o amor que ele é incondicional. Por que eu falo isso? Porque se isso não é bem compreendido, o indivíduo ele fica achando que a devoção ela é devida aos objetos que ele adora. Seja através de objetos bem delineados, como deidades, etc., seja através até mesmo de conceitos, conceitos abstratos sobre o absoluto. Então, a pessoa ela só tem que ter cuidado quando ela lida com a devoção, porque em Mitya ocorre uma sobreposição muito rápida e você, na verdade, é instantânea. E como a sua verdadeira natureza está velada pelo poder tamásico de Maya, você acaba projetando nos objetos a devoção que você é. Então, realmente, a devoção é um ponto de saída muito simples, mas é preciso que ela seja bem compreendida, ou seja, que a fonte da devoção é você mesmo. Isso precisa estar muito claro, para o indivíduo não achar que a devoção dele está dependendo do objeto. Não é verdade. É que a devoção dele elegeu aquele objeto daquela vez. A gente pode até fazer uma graduação, embora não seja assim,
O meu desejo eleger um objeto aquela vez, né? E quando eu começo a entender o que é devoção, eu acabo me focando no que a gente entende por devoção, que é quando a gente se devota ao Deus Criador. Mas, no fundo, é o mesmo tráfego, do mesmo tipo de construção que o Jiva tem. Só que, no começo, ele está pulando entre objetos e depois ele entende essa identidade pelo Gnana Yoga entre ele e o Criador, ele começa a se interessar pelo Criador espontaneamente. Então, aí, o que a gente chamaria de desejo, né, vira devoção. Por quê? Porque ela fica mais estabilizada. Né? Quando a gente fala de desejo, a gente tem vários desejos. Quando a gente fala de devoção, nós temos apenas uma. Devoção subentende-se, no escopo das coisas que a gente está falando aqui, devoção é Deus. E Deus só tem um, né? Deus mesmo. Então, por isso que ele começa aqui. Ó. Aí ele vai comentar um pouco isso que a gente acabou de falar. Esse verso não significa que a devoção informal é o caminho mais fácil para a libertação, que é a visão das escolas devocionais. Mas, como ponto de partida, ele é mais fácil mesmo. Agora, não é um bom lugar para terminar. Você pode acabar iludido sobre a sua verdadeira natureza. A devoção informal é a mais fácil, porque não é preciso saber como realizar qualquer um, né, dos rituais necessários para a devoção dualística formal, o que requer algum conhecimento dos Vedas. Então, ela é, inclusive, mais fácil do que Karma Yoga, é mais fácil do que a meditação e infinitamente mais fácil do que o Vedanta, que demanda um esforço discriminativo muito forte e um autoquestionamento muito sério, muito intenso, pelo qual pouquíssimas pessoas estão dispostas a passar. Hoje em dia, eu acho que as pessoas que passam por isso, em 99,99999% dos casos, é por pura necessidade mesmo. Só a necessidade pode lançar o Jiva numa aventura dessa, a ponto dele questionar qualquer forma de pensamento que ele esteja vinculado. Né? A gente vê isso quando a gente vai conversar com as pessoas e a gente começa a ver como nós éramos. As pessoas têm vínculos com vários pensamentos. E por que a gente deve ter cuidado com as discussões e os debates? Porque em discussões e debates você está lidando com pensamentos. Mas nós estamos nos esquecendo, devido ao efeito do Vedanta, a importância do vínculo com esses pensamentos objetais que as pessoas têm. Né? E toda vez que a gente conversa com uma pessoa, a gente tem que ter isso em mente, porque pode ser que aquilo que você esteja conversando com ela, né, relativo à mítia, seja para ela um ponto de identificação muito forte. Ela não passa por aquilo do jeito que a gente passa, porque a nossa identificação, ela hoje já está deslocada, ela está se deslocando para um outro ponto, que é nós mesmos. Né? Então, esse caminho da discriminação, ele realmente ele exige muito da pessoa, a tal ponto que eu acho que só quando realmente a pessoa está muito necessitada. O Jiva, com aquele cabelo em chamas, né? Aí ele está um ótimo investigador. Antes disso, ele sempre pode negociar um pouco, né? Eu investigo, mas nessa hora aqui eu deixo para lá de investigar, porque essa coisa me faz muito bem. Agora, quando o cabelo todo está pegando fogo, não tem jeito, né? Onde você esteja, o que você quer é encontrar alguma coisa, nem que seja um balde de urina para jogar na cabeça. Então, a situação é periclitante. Mas a devoção informal realmente ela é fácil. Ninguém precisa te ensinar a se devotar a Deus. Não é? Isso é simplérrimo. Você depois pode ler sobre devoção e depois aprimorar a sua devoção, né? Trabalhá-la de modo espontaneamente, de modo que ela fique mais intensa, com mais fé. Mas o nosso movimento devocional ele é muito espontâneo. Qualquer pessoa faz. A gente acabou de ver pessoas com características tamásicas, rajásicas e satíficas, a devoção funciona ali, claro que vai ser filtrada pelo guna predominante. Mas é simples, você encontra isso em qualquer extrato de gunas que existe. Então, ela é mais fácil porque o único investimento de capital exigido é o amor. Né? E amor é a natureza do ser. Então, nós estamos todos muito bem agraciados, né? Porque nós somos isso. Por isso que ela é mais fácil. A gente só está botando para fora o que somos. Mesmo antes de amarmos a Deus, olha que frase interessante. O amor próprio está presente.
embora seja apenas direcionado para os objetos, pessoas e coisas ligadas a nós. E quando a gente direciona, a gente está falando isso a beça aqui, e quando a gente direciona a nossa atenção para esses objetos na forma de desejo, o que a gente está querendo fazer? O que é? É cultivar esse amor próprio, né? Porque a gente ainda não entendeu a nossa verdadeira natureza. Não precisamos cultivar o nosso amor próprio, e sim a nossa compreensão e afinidade com ele. Né? Mas quando a gente está enxergando objetos, a gente usa esses objetos para afirmar o nosso amor próprio. Por isso que as pessoas dizem, não consigo viver sem isso, não consigo viver sem ter um não sei o que lá em casa, etc. Eu falo isso para a pessoa ver como é que você vai vendo a verdade dentro do irreal o tempo todo, né? Você tá numa dimensão aqui relativa, ela não tem realidade própria. Porém, dependendo do modo como qualquer evento é olhado, você nota, sem conseguir separar, né, no tapa, na briga, no físico, que é impossível, você nota o aspecto real, imutável, em cada ponto da sua experiência em Nietzsche. Aqui a gente está notando. Estamos notando os vieses também, mas estamos notando que é a mesma coisa, é o mesmo sistema funcionando. Quem está apanhando para lidar com isso é quem não está ciente da sua identidade. Né? Mas o movimento é o mesmo. Por isso que ele bota, mesmo antes de amarmos a Deus, o amor próprio está presente. Né? E aí a gente joga esse amor próprio, que não sabemos que nós somos, a gente joga através de desejos e medos no campo dármico. Mas para você ver como é que a coisa funciona, sempre, sempre do mesmo jeito. A pessoa que está estudando o Vedanta, ela tem que se aprimorar num modo de conduzir o raciocínio, que é conseguir nivelar tudo. Você precisa nivelar tudo, exatamente como Deus faz, é um grande nivelador. Você tem que entender que são sistemas que funcionam sempre assim, embora tenha esse colorido maravilhoso da manifestação. Mas o funcionamento ele é sempre o mesmo. O que vai mudar o funcionamento dele é a sua compreensão. Mais nada fora isso. Olha o que ele diz assim, ó. Mesmo os avarentos amam o dinheiro, loucamente. Os fracos adoram o poder e os ignorantes amam o conhecimento. Até os animais têm amor próprio, como fica evidenciado pelo fato de que eles fogem quando ameaçados. Portanto, o amor não precisa ser obtido, né? Nós já somos agraciados com ele, apenas direcionado a Deus. O amor aos objetos é um amor emocional. Por emoção, a gente entende um objeto sutil que flutua. Né? Sendo um objeto, ele tem começo, tem sua duração e tem seu fim. Tá? Quando a emoção é dirigida a Deus, geralmente por meio de uma deidade pessoal, que é o caso mais comum na devoção dual, ela é transformada em devoção. Né? Um outro modo de a gente falar isso é assim, ó, ela é sublimada em devoção. Mas tem que estar só atento para esse jogo de palavras, tá? Se esse jogo de palavras ele funciona para você, tudo bem. Se ele não funciona, joga ele fora e procura um outro que colabore com você no seu dia a dia. Então, ela é transformada, ela é sublimada em devoção, o que gradualmente melhora as experiências dolorosas e produz paz mental. Naturalmente, né? Se toda a minha atenção ela está jogada como devoção em Deus, parte da atenção minha que estaria digerindo e recalcitrando em cima de uma experiência dolorosa, essa parte ela é anulada e ela é levada, né, para um ponto de devoção constante, onde o objeto de devoção é constante. Né? Então, é por isso que você lida melhor com as experiências dolorosas quando você é um bom devoto. Isso também eu estou explicando uma coisa bem mecânica. Né? É evidente que para cada um vai ter um significado. Mas repara como o grosso da atenção da pessoa está no mínimo dividido aí, né? Ela não está mais focada só na desventura que ela teve, né? Ela pensa na desventura, mas ela pensa ao mesmo tempo em Deus. Aí as pessoas dizem assim, se Deus quer que seja assim, que seja. Né? É o modo que o Jiva tem de equalizar aquela desventura. Né? Ele equaliza isso
jogando parte. Como é que isso funciona? Isso é um sistema de acolchoamento sensacional, né? Ele simplesmente joga toda a atenção dele que estaria dividida, uma parte dela fica lá se lamuriando, enquanto ele não está muito bem preparado no Karma Yoga, mas uma outra parte que poderia continuar a se lamuriar e até aumentar a carga de dor, ela agora está desviada para uma fonte, né, para um objeto, quer dizer, estável, né, um objeto que garante, vamos usar assim, um sequestro, entre aspas, de uma quantidade de atenção dela que poderia estar sendo muito mal usada. Isso que eu estou falando é bem mecânico. E, naturalmente, produz a paz mental. Quando a mente se torna pacífica, a investigação vem à superfície e abençoa o devoto. Mas, para começar, você nem precisa saber como pensar para praticar devoção. A devoção está disponível igualmente para os analfabetos e para os letrados. Seja qual for o modo que o devoto escolha para adorar o ser responderá fortalecendo a sua fé. Embora a simples devoção precise, em algum momento, ser convertida em fé, enquanto se aguarda o resultado da investigação do ser, a fé cega é melhor do que a dúvida e a desconfiança, já que essas destroem o crescimento espiritual antes mesmo que este germine. Então, ele está fazendo uma afirmação que pode ser um choque, né? Até para o estudante de Vedanta, que está acostumado a usar muito discernimento. Para o sistema, para o campo dármico, a fé cega é, inclusive, bem mais interessante, é o que ele está dizendo aqui, do que a dúvida e a desconfiança, porque ela não racha a mente do indivíduo, né? A mente do indivíduo ela deve ser questionada quando a mente está suficientemente pacífica, o que ele colocou ali, que é a base de todo o procedimento do Vedanta, é tornar sua mente satívica, pacífica, para que a investigação possa ocorrer. Porque quando a investigação ocorre, todos os conceitos e todas as referências da mente vão ser colocadas sob questionamento. Então, no caso de um sansari, né, é até mais interessante para o sistema você ter uma fé cega do que ter um sansari completamente dividido, né, rachado ao meio, sem conseguir se orientar com absolutamente nada, porque ele tá com tipos, né, vamos chamar assim, de objetos, dúvida e desconfiança, né, são cargas tamásicas aqui, e, em geral, muito mal usadas. A dúvida é uma função mental que pode ser muito bem usada, mas, em geral, são mal usadas. Isso aqui, em geral, não resolve nada. A pessoa permanece em dúvida e desconfiança, a tendência dela se ela não souber usar isso adequadamente, ou seja, se ela não tiver uma meta, além da dúvida e da desconfiança, a dúvida e a desconfiança pode deixá-la estagnada durante um bom tempo. Eu falo isso por experiência própria. Você pode ficar no limbo da psique por umas boas décadas, se você não conseguir contextualizar a sua dúvida e a sua desconfiança. Alguém quer fazer algum comentário sobre esse ajeitamento que o James fez aqui, nesse verso do Narada? O ajeitamento que ele fez é dizer que é bom para começar, né? Mas do ponto de vista de uma tradição não dual, não é bom ficar aí, né? Mas uma devoção dual, ela naturalmente vai purificar sua mente. Principalmente, depois ela vai ser questionada, mas principalmente porque ela colabora muito com a paz mental, né? Por quê? Porque ela faz aquela sublimação, né, das emoções em devoção. Então, uma mente que está unifocada, ela é uma mente muito mais pacífica do que uma mente que está diante de uma dificuldade e começa a procurar milhões de soluções, né? Então, quem passou por isso sabe que isso é desesperador e não traz solução nenhuma, pelo contrário. A tendência é que a gente crie projeções infinitas em cima de cada foco e, no final, não consiga se decidir por praticamente nada. Então, como um caminho para ajudar na pacificação da mente é muito bom. E para treinar mesmo, né, algum tipo de visão de Deus que a pessoa tenha, para que ele fique claro, né? Como é que você lida com Deus?
No capítulo 5, isso vai aparecendo, né? Qual é o modelo de relação dual que você carrega em você, né? Cada pessoa tem um jeito. Tem modelos religiosos pesados, né? Que é o grande pai do céu, o resto está tudo submetido a isso. E tem modelos assim mais íntimos, né? Alguns até com características meio sedutoras, eróticas, e outros com características de criança, de adultos, ou de amizade. A gente vai ver depois. Alguém quer falar alguma coisa sobre esse verso 58? O fundamental dele é que isso está à disposição de todo mundo, né? Todo mundo, independentemente da sua composição única, pode usar isso aqui. Então, eu vou continuando. O verso 59. A devoção, ela é a mais fácil, porque não depende de nenhuma outra autoridade. Ela valida a si mesma. Eu queria só fazer um comentário de uma história indiana que eu li há algum tempo atrás. Quando ele diz aqui que a fé cega é melhor do que a dúvida e a desconfiança. Tinha um salteador na Índia, um assaltante de trilhas, que ele ficou muito tempo em atividade, e ele acabava sendo um homicida, porque ele matava as vítimas dele. Ele se escondia no mato, etc. Acho que isso foi no começo do século passado. E ele era um grande devoto da deusa Kali. Então, ele escapava sempre da polícia. Até que um dia ele sumiu no mato, nunca mais ouviram falar dele. Aí um dia foram perguntar para um sábio, né, como é que, se ele fazia tanto mal, como é que ele escapava sempre da polícia? Aí o sábio fez a seguinte resposta, disse, olha, mesmo sendo um cara completamente adármico, ele era devoto de uma deusa. Então, muitas vezes, para o campo dármico, tem interesse em preservar uma devoção, mesmo que seja num contexto adármico. É uma boa questão para a gente olhar sob o ponto de vista do Vedanta, né? Mas não sob o ponto de vista de crenças duais, porque aí vai dar um nó tremendo na cabeça da pessoa. Mas eu me lembrei disso quando eu vi esse termo aqui da fé cega, que é melhor do que a dúvida, melhor para o campo dármico, né? E aí me lembrei dessa história, mas ela veio rápido na mente assim, e eu acabei seguindo. Mas me chamou muita atenção isso, né? Era um grande devoto, e aí diziam, né? Quem protege ele é Kali, é Kali. Bom, eu não sei o que aconteceu ali, eu sei que nunca pegaram esse cara, e um dia ele sumiu, né? Então, mas aí tem essas explicações todas. E a explicação que o sábio deu bate com o que está escrito aqui. É bom para a gente ficar pensando um pouco sobre. 59. Abre aspas. A devoção é mais fácil porque não depende de nenhuma outra autoridade. Ela valida a si mesma, né? Ninguém precisa autorizar a sua devoção. Ela valida a si mesma, ela é inerente a você mesmo. O Vedanta encoraja a devoção dualista como um trampolim para a devoção não dual, tá? Mas também aponta que os dualistas negligenciam a investigação e, portanto, deixam escapar a forma maior de devoção. Se um devoto quiser se libertar do sentimento de separação de Deus, ele precisa depender da autoridade das Escrituras, pois Deus as criou unicamente para apagar o senso de dualidade do devoto. Dito isto, tudo que você precisa para começar a adorar é começar a adorar, né? Se você quer começar a adorar e não sabe como, começa de qualquer jeito. Flores, mantras, né? Pode também adorar a Deus com meditação vedântica, ficar pensando nas escrituras o tempo todo. A gente faz isso tão espontaneamente que realmente ninguém precisa ser ensinado a adorar. Aqui ele diz que os dualistas negligenciam a investigação. Na verdade, a permanência de uma devoção dual ela é incompatível com a investigação, né? É por isso que na Índia tem uma animosidade muito grande entre esses movimentos dualistas e o pessoal do Vedanta ortodoxo, dos não dualistas. A animosidade é grande. Uma vez eu conversei com um monge lá, ele disse que a animosidade não parte deles, não. Parte dos dualistas, porque sentem a devoção ameaçada.
É por isso que é interessante sempre a investigação, né? Para quem quer se aprofundar em qualquer coisa que esteja fazendo, é sempre interessante a investigação. Até para parar de se sentir ameaçado por alguma coisa, por um outro objeto, por exemplo. Eu vou continuando aqui. Qualquer coisa, vocês vão falando. Além disso, né? Além do fato dela não depender de nenhuma outra autoridade, ela é valida por si mesma, ela é a personificação da paz e da suprema alegria. Esse verso ele é muito bonito e há muito tempo atrás eu vi algo escrito e eu não tinha condição nenhuma de entender o que isso estava sendo dito, só que era em outra escritura. Era muito parecido com isso aqui. Mas vale muito, à luz do Vedanta, a pessoa ficar com essa frase por dias. A devoção é a personificação da paz e da suprema alegria. É um daqueles versos que vale a pena a pessoa ficar com ele, né? Ainda mais um estudante de Vedanta, né, que está ficando claro para ele que ele é o próprio amor em si. Isso aqui faz um sentido tremendo. E é engraçado, uma meditação em cima desse verso, ele tem um efeito fulminante nessas pessoas que têm um problema de pertença, sabe? Porque as pessoas, em geral, têm um problema de pertença, né? Vão pertencer aqui, ou seja, aonde eu vou botar o meu amor? Esse que é o resumo. Todo mundo tem um estoque de amor. O que é o tal do pertença? É para onde eu vou canalizar isso, né? Então, para uma pessoa que tem essas dúvidas, como eu tive a vida toda, um verso desse vale a pena de refletir, né? A devoção é a personificação da paz e da suprema alegria. Personificação, né? Ela trabalha através do jiva, através de uma pessoalidade. Uma devoção, né, informal, ela trabalha através de uma pessoalidade. E, através dessa pessoalidade, ela deixa fluir como paz e suprema alegria a essência que caracteriza essa pessoalidade. Muito bonito contemplar sobre esse verso. Então, quando você vê um monte de devotos em procissão, lá na Basílica lá da Aparecida ou outros locais, saibam que aquilo ali que está acontecendo são personificações do único amor que existe, que está fluindo através daquelas personalidades por meio da devoção. E quando olhar qualquer forma de devoção, qualquer cultura, né, num terreiro de adoração de santos, num terreiro africano, ou numa igreja presbiteriana, não importa. Você sempre vai ver esse amor fluindo através de personalidades. Por quê? Porque a essência desse amontoado de personalidades é uma só. Exatamente uma. É o que a gente estava falando ali, de você em Nietzsche olhar o absoluto, né? Você no relativo, você começar a entender o absoluto. É muito interessante quando a gente começa a usar o relativo para vermos o absoluto dentro dele. Dentro é a palavra que eu estou usando aqui, como sempre, entre aspas. Muito interessante. Você começa a usar o relativo, para mim, na função mais nobre que o relativo tem, que é de evidenciar o absoluto. Evidenciar a consciência única, sempre presente, ilimitada, amorosa. E quando a gente vê um verso desse, em qualquer contexto devocional, você vai ver isso aqui, né? Mesmo que seja num momento de devoção muito doloroso, né, que é quando os devotos se debruçam, por exemplo, sobre o sacrifício de Cristo, na verdade, o que está ocorrendo ali é muita paz, né? Mesmo embora, diante daquele sofrimento, as mentes estão em paz. É bacana olhar essas coisas. A gente pergunta onde está Deus. Pô, mas Deus aparece de tudo que é jeito. É por isso que é bacana, né? O Vedanta vai ensinando você a olhar. Porque Maya ensina a pessoa a olhar tudo torto. Que naturalmente, o sistema tem que funcionar. Nem torto é uma palavra justa aqui com Maya, né? Oi, Betânia.
Eu me recordei assim, né? Porque eu fui uma pessoa que até meus 30 e poucos anos eu ia todo domingo na missa, né? E desde 0 anos, vamos dizer assim. E me lembro assim muito forte de que aquele lugar que eu estava quando estava ali na missa, né, era um lugar que realmente o meu coração acalmava. E acalmava principalmente, eu estou pensando nisso agora, né? Nunca fiquei pensando muito nisso. Acalmava principalmente quando eu estava ouvindo o evangelho, né? Não nos rituais todos que estavam acontecendo, mas quando eu estava ouvindo o evangelho, que aquelas palavras ressoavam para mim, né? E me faziam refletir sobre a verdade, né? Que de certo tem ali. E aí eu fico pensando, né? Que tinha aquele nessa noção dualista tinha aquele determinado lugar e aquele determinado momento para eu me sentir nessa paz, extrema alegria, né? E aí a igreja mudava completamente o que era depois de alguns minutos, né? Então fico pensando nisso, né? Que também, não sei se é uma percepção. Eu fiquei pensando, né, que essa devoção dualista, ela estava localizada num determinado espaço e numa determinada situação. Então, o quanto essa dualidade traz essa separação mesmo do todo, né? Então, eu estou pensando nisso agora, porque eu nunca tinha pensado nisso. É uma forma de entendimento que traz uma separação mesmo. Por que traz uma separação? Por causa daquilo que a gente falou um pouco antes do encontro começar a ser gravado. A gente acaba fazendo com que essa devoção fique relacionada a algum objeto, como, por exemplo, um espaço, né? Mas não é isso, é porque quando a gente chega em determinados locais ou ouve algumas coisas, o nosso sistema de atenção ele fica liberado de alguns pensamentos recorrentes, viciantes, e a sua natureza óbvia, ela aparece, né? Ela aparece e entra e aparece sativizando completamente a sua mente. É isso que acontece, né? Mas a gente realmente, quando não está, né, ciente da nossa identidade, a gente acaba atribuindo isso a locais, a objetos, a práticas. Mas é interessante, né? O que a gente nota é que isso sempre teve aí, né? Só que naquela época você olhava isso desse jeito que você está descrevendo. Agora eu garanto que se você for numa igreja, você vai provavelmente ter o mesmo tipo de vivência, mas você vai saber que é você. Né? É bacana, porque isso está acontecendo comigo. Eu vou lá, mas eu sei que sou eu. É bacana, é muito bonito. Aí você entende, né? Jesus dizendo, né? Antes que Abraão fosse, eu era. Tu e o Pai são um, né? Vós sois espírito, não é vocês são um monte de espíritos, não, Jesus ele era taxativo, vós sois espírito, só tem espírito, não tem espíritos, não faz sentido falar de espíritos no único espírito existente, né? Na ilimitação. Aí você vê que, na verdade, Jesus era um baita de um não dualista, só que ele estava distribuindo picaretada naquele ambiente que ele estava, né? Que era um ambiente dualista muito rígido, né? Muito árduo. Aquele ambiente ali do criado, né? Perpetuado pelo sinédrio, né? Por tudo, toda aquela construção dual, né? Da religião judaico-ortodoxa, dualisticamente ele é muito pesado mesmo. Né? Mas a linguagem dele era toda não dual. Quer dizer, o efeito da linguagem, né? A linguagem era dual. Até que ele tinha que se fazer por entender mesmo, então ele usava aquilo. Mas o evangelho ele tem esse apelo, sim. Hoje em dia eu pego os versos do evangelho e dá uma sativizada na mente na hora.
É muito bonito. Jesus era meio lírico, né? Meio poeta. As imagens que ele usava eram muito bonitas. Então, está aqui no verso 60, né? Bom, você se sente feliz quando adora o seu ser em qualquer forma. Isso é uma outra frase para a gente, né, pensar. O que ele está querendo dizer aqui? Como é que eu posso adorar o meu ser se eu sou o próprio ser? Isso aqui é um jogo de palavras. Né? Ele está usando palavras que são construções duais para falar de uma outra forma, a seguinte frase que eu vou dizer: você se sente feliz quando a sua atenção está colocada em você mesmo, quando você sabe quem você é. Então, o que a pessoa faz? Ela começa a cultivar esse repouso de atenção em si mesma. Esse é o adorar o seu ser. Você se repousa em si mesmo. Sua autoestima cresce sem fim, porque o ser, seu melhor amigo, pensando em Nietzsche aqui, na dualidade, o abençoa com o seu amor. Ele tá se referindo à parte, ao nosso personagem, ao nosso bonequinho de ventrículo do campo dármico, que é o Jiva. Os dualistas compreendem esse fato. Jesus, que é um símbolo para o ser, o ama. Significa que quando você invoca Deus com suas orações, Deus, que é você mesmo, o ama de volta, o que é experienciado como paz, alegria e contentamento. Quem gosta de rezar, poderia rezar com foco de atenção assim, ó. Eu garanto que isso aqui funciona mesmo. É muito eficaz. Na verdade, é um reconhecimento, Ele o ama de volta é porque você está reconhecendo Deus. Então, esse reconhecimento, ele faz com que a sua identidade fique reconhecida. E as características da sua identidade, quando elas são expressas em Nietzsche, aparecem desse modo: paz, alegria, contentamento. Por isso que todo mundo procura paz, alegria, contentamento, porque é o que elas são. Você vai procurar alguma coisa que você não sabe? Você pode ter uma visão distorcida, mas você tem que saber o que você está procurando. Imagina você andando no meio de uma rua com um monte de lojas, aí eu encontro você, e aí, o que você está procurando? Não sei, vou ver. Aí, pô, mas que conversa é essa? Não sei. Não sei, eu estou procurando alguma coisa, mas eu não sei o que é, eu vou ver. Não é assim, No caso humano, a gente procura os próprios aspectos que tomam conta do campo dármico quando a gente sabe da nossa natureza. Paz, alegria e contentamento. É claro que cada um vai procurar isso aqui de acordo com a compreensão dele, Então, a alegria que ele tem pode ser até desgraça de uma outra pessoa, mas não vamos aqui desautorizar o fato de que o que ele está procurando é alegria. Muito embora a forma que ele esteja compreendendo essa alegria seja muito tosca ainda, O amor pelos objetos ele é condicional, sempre. Mas o amor a Deus, mesmo que inicialmente seja devoção a Deus em uma forma particular, é incondicional, tanto da perspectiva de Ishvara quanto do devoto. Ishvara não se importa se você é uma pessoa boa ou má. Essa é uma outra frase que o estudante tem que carregar com ele. E também é uma frase que tem que ter cuidado, Você não vai sair falando por aí, Mas é a mais pura verdade. Ishvara não dá mínima para esse jogo que está ocorrendo aqui, por que você acha dele? É isso que eu estou querendo dizer. Não dá mínima, porque Ishvara só vê ele. Então, ele não se importa se você é uma pessoa boa ou má, porque Ishvara vê você como não separado, ele vê você como ele mesmo. Vamos usar uma analogia assim? É como se um sansari fosse uma célula desse corpão chamado Ishvara, uma célula que está provisoriamente maluquinha, fazendo umas coisas sem nexo, mas continua sendo uma célula dele. Continua sendo a mesma célula dele. Portanto, não pense que você é indigno aos olhos de Deus. Isso é a consequência
de uma boa reflexão em cima da frase anterior. Aí a gente reflete sobre todos aqueles aspectos de escolas de devoção muito árduas, né? Vamos usar esse termo, embora eu não goste, muito ignorantes, onde botam um Deus castigador, etc., tudo. Qual a impressão que a gente vai ter diante disso? É que diante de Deus nós somos os medíocres, nós somos indignos, etc., e isso é usado muito pelas instituições religiosas, né? Infelizmente. Mas, na verdade, você não tem como ser indigno aos olhos de Deus, porque Deus vê você como não separado. Ishvara só vê Ishvara, né? Não faz sentido ele ver outra coisa que não seja ele próprio. Ele não vê separações. E quando você sente a alegria da adoração, você se torna incondicionalmente comprometido com aquele néctar, né? com aquele mel, porque a busca da felicidade é a única motivação de qualquer pessoa. Pronto, fechou o ciclo aqui, né? O indivíduo quer buscar felicidade, então devote-se a Deus. Mesmo que inicialmente pareça uma devoção dual, devote-se. Naturalmente vão vir recursos para que seja compreendida de forma não dual. E aí a autorrealização fica clara e fica firme. Porque devoção não dual é igual a moksha. É exatamente a mesma coisa. Você pode ter uma sacação muito boa da sua natureza como existência e consciência, mas você ainda pode ter vínculos, né? Pode ter vássanas vinculativas ainda. Mas quando você joga... E o que acontece? As vássanas vinculativas, elas trafegam com emoções. Onde você vê vássanas, você tem que ler emoções também. Pensamentos e emoções. Quando tudo isso fica claro, essas vássanas vinculativas e as suas emoções são carreadas junto com a devoção a Deus. Ou seja, ocorre aquela sublimação da qual a gente estava falando lá em cima, né? Então, como é que a pessoa faz? Ah, mas ontem eu coloquei uma flor no canto de uma rua, não senti nada. Você vai ter que testar muitas vezes, né? Refletir muito, testar muito. Uma hora a torneirinha abre, né? Porque é você mesmo, como é que a torneira não vai abrir, né? Uma hora aquela água começa a fluir, não tem jeito, né? Por mais duro que a pessoa possa ser, em termos desse tipo de vassana, uma hora isso começa a correr, né? Ela tem que dar uma certa insistida. E essa insistência é muito interessante para investigar, sabia? Quando você faz um gesto de devoção não dual e a devoção não vem, é uma boa oportunidade para você investigar por que ela não está vindo. Em geral, você vai encontrar uma vassana talvez ligada a um senso de inferioridade em relação a Deus, desconfiança, que são modos que a gente tem, né, visto Deus, modos incutidos por religiões e instituições que estão mais interessadas em controlar as pessoas do que realmente em prover a elas uma verdadeira alegria, paz, né? Uma verdadeira devoção ao Senhor, digamos assim. Repare que você se apoia o tempo todo com as suas próprias características. Quando as suas verdadeiras características aparecem em Nietzsche, conseguem se manifestar em Nietzsche, você se apoia o tempo todo. Você tem todos os recursos aí, né? Você é puro amor. Como é que isso vai aparecer? Vai aparecer uma busca por felicidade e na expressão disso em Nietzsche como uma devoção. Inicialmente, como é que aparece? Com uma devoção ao Deus Criador. Mas a sua investigação continua. E agora você tem todos os recursos para saber agora que a verdadeira liberação do samsara é quando as suas vássanas vinculativas elas são convertidas em devoção. Quando é uma devoção dual, pacificamente. E quando é entendido como uma devoção não dual, ela te traz simplesmente a liberação de todas as suas vássanas. Você não tem mais vínculo com nada. Você agora é um devoto de si mesmo, entendendo você mesmo como Deus, como o absoluto, né? Como Deus na sua parte
não manifesta, digamos assim, né, a essência, a realidade por trás de tudo. Então, o estudante ele passa a ver que todos os recursos estão nele, que é o que a gente já leu em vários textos também, inclusive de auxílio espiritual, mas não ficava claro desse jeito, né? Porque, evidentemente, a gente estava olhando aquilo com a visão de uma personalidade. Os devotos são perspicazes, porque não direcionam de modo errôneo o seu amor. Eles não deixam que o seu amor seja sequestrado por medos e desejos. A vida de um sansari, quando ele não é um devotado, é um sequestro permanente do amor dele pelas vássanas vinculativas dele. E a submissão de todo o funcionamento do corpo sutil dele é isso. Então, o intelecto vai estar subjugado por isso, o ego vai ser um ego voltado para isso. Mas qual é a vantagem de um devoto? Mesmo incipientemente, ele não fica desperdiçando o amor dele, ele não deixa que o amor dele seja sequestrado. Se você ama o objeto, em algum momento você vai ficar desapontado, mas se você ama o ser, nunca ficará desapontado, porque você é o ser, é aquilo que está além do que seria próximo de você, muito além. Não há nada de complicado nesse tipo de amor. Até mesmo o simples pensamento de Deus, essa frase é muito legal, olha que bacana. Até mesmo o simples pensamento de Deus na forma de algum símbolo, um animal fofinho, por exemplo, invoca o amor, o qual traz paz, que por sua vez leva à investigação. Então, quando você também vê aquela madame assim, com aquele cachorrinho, cuti, 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 que fofinho, tudo, eu criticava muito isso. Hoje em dia eu acho isso exatamente o que ela está dizendo, eu acho fofinho. É o modo que o amor ali está fluindo. Parece que está fluindo em direção animal, tudo. Não estou interessado nesse monte de objetos. Eu estou interessado em mostrar que o funcionamento é o mesmo. Ela está expressando, no fundo, o amor a Deus. Olha que coisa estranha, né? Ela está expressando o verdadeiro amor a Deus na forma de uma fofura, de um bibelô, de uma coisinha fofa, de uma coisinha dessa de prateleira linda, de um bichinho de estimação, que ela bota luvinha, botinha, fitinha rosa na cabeça. Mas é a mesma coisa, gente. É engraçado, mas olha só, tem uns shoppings lá em São Paulo que você vai, cara, que as pessoas elas entram com os pets assim, mas parece um desfile de moda para pet. É devoção a Deus, gente, só que está tudo biruta, está tudo uma devoção meio fora de eixo. Mas é a mesma coisa. Por isso que você vê aqueles cachorrinhos vestidos, trajados, que nem um bibelozinho, mas é o quê? É amor mesmo. Essa coisa das pessoas gostarem de ficar adulando, mexendo com coisa fofinha, é porque libera, desimpede uma parte delas de crivo, de crítica, e permite que o amor delas a Deus flua daquele jeito. Por isso que você vê um pai que vai lá, tá um recém-nascido, um pai lá barbado, o homem tem a cara que espeta mesmo, aí fica que bebê lindo, tudo, e aperta o bebê, beija o bebê, raspa a cara no bebê. O bebê está apavorado com aquilo, de ser apertado, esmagado, e ainda aquele monte de coisa pinicando a bochecha dele. Mas para o pai aquilo é um gesto de imenso carinho e alegria. Os pais aqui sabem disso, que a coisa é assim mesmo, É uma expressão. No fundo, aquilo ali está deixando fluir o amor, São gestos corriqueiros, que, como a gente não tem um olhar assim treinado, no começo, a gente ou aprova ou critica, mas quando o olhar da gente treina, a gente vê que é o mesmo tipo de expressão. E aí, um gesto desse, ele começa a ter uma beleza muito diferente da que a gente está acostumado a ver, Você começa a ver o amor do ser por si mesmo, Você vê um pai lá, apertando o neném e tudo. Gente, sério, é amor do ser por si mesmo. É o amor do ser fluindo para si mesmo no contexto de uma experiência.
né? Uma experiência aparentemente dual, né? Experiencialmente funciona desse jeito. É bacana. Por isso que você vê assim representações fofinhas de bichos. Você vê uma vaca feliz, você vê... Eu vou falar uma coisa aqui, mas é verdade, olha. Você vê assim um frigorífero, né? Você já viu o frigorífero aparecer com uma galinhazinha desenhada com cara de triste que vai para o abate? Claro que não, aparece uma galinha feliz, alegre, sorridente. Gente, é um absurdo falar isso, parece absurdo, mas é a mesma coisa, né? Tinha o queijo francês, na verdade ele ainda tem, que é o queijo tipo um poleguinho chamado La Vache qui rit. É a vaca que ri. Qual é o logotipo? É uma vaca fofinha risonha. Né? São expressões, são projeções. Se a gente olha apenas pela projeção, aí vai entrar das vássanas de cada um. Mas quando você afasta essas vássanas e substitui pela compreensão que você tem, aí você começa a ficar meio fascinado com isso. Porque, na verdade, não é racional e não faz sentido. É por isso que se diz que o caminho para Deus, uma hora, ele vira um caminho que é meio fora da mente. Quando eles falam mente, é mente condicionada, tá, gente? Não é parar de usar a mente, não, senão o cara vira um devoto boçal, vira um cara sujeito a todo tipo de arbitrariedade, né? Não é isso. Né? O caminho para Deus, ele é um caminho que ele não cabe nas conceituações da pessoa. Ela começa a ver isso de tudo que é jeito, né? E realmente não tem como caber nos parâmetros que ela traz ou já trouxe na mente dela. Né? Aí começa a ficar claro toda a linguagem desses místicos, etc. Né? Alguém quer falar alguma coisa sobre isso? Que eu fiz as pazes com as pessoas que acham coisas fofinhas quando eu entendi isso aqui. Eu era um cara muito chato e muito implicante. Nossa, que mulher boba. Trata aquele cachorro como se fosse um bebê. Pô, o cara não está vendo que a criança está de saco cheio dele, ele está apertando essa criança, coisa desconfortável. Ainda bate na cabeça da criança. Pô, tu está crescendo, hein? Pá, pá, pá. A criança deve estar de saco cheio. Eu era criança, eu achava isso um porre. Mas quando a visão é reconstruída, né, através de um ensino desse, aí você começa a achar tudo isso muito espetacular e fascinante, né? Você vê, caramba, como eu me expresso de tantas formas, cara. Das formas mais sutis, elaboradas, tudo, até essas que eu chamava de grosseiras, né? Eu chamava. Né? Tá? Hoje em dia não tem mais como chamar isso, né? Alguém quer comentar alguma coisa? Ô, Alex, Alguma compatibilização com alguma ex-fofurice não, eu que tô pensando causava um aqui, né? desagrado e uma sensação de ridículo? Tô pensando aqui, né? Enquanto você fala tudo isso, na verdade, não há amor não dual, dual, né? Só há o não dual sempre. Então, é só mesmo você ter esse conhecimento que é isso. Porque, na verdade, você pode amar o cachorro fofinho, o amor, entre aspas, numa pessoa, e que seja, o que for. Isso é aparente só, né? Sempre é o amor a si mesmo, não dual. Então, nem existe, né, a dualidade ali de amor. Está fechado o seu nick. É verdade, mesmo ali não existe. Você ama a devoção dual porque entende que ela é não dual em essência. Aí você começa a amá-la. Que bacana, olha como aquela pessoa cuida bem daquela senhora. É legal essas coisas. Vai modificando completamente a sua visão. É por isso que dizem, é por isso que uma vez eu vi um vídeo do professor Arlindo, que eu estou transcrevendo, ele disse que esse tipo de conhecimento faz o Jiva ter uma outra vida, um outro modo de viver. O que é esse outro modo de viver? É uma visão que foi totalmente modificada, né? O Curso em Milagres ele fala isso. Ele chama isso de mudança da mente. Né? Ele diz que é a única mudança verdadeira, é o único milagre possível. O resto ele chama de mágica.
e bota mágica com as quais vocês desperdiçam seu precioso tempo, em vez de entender que tudo é só amor de Deus mesmo. Exatamente, é bem upanishádico isso. No fundo, não tem amor dual, né? É bem upanishádico. A realidade é não dual, é só amor não dual mesmo. E através do amor não dual, eu aprendi a amar o amor dual, porque eu vejo que é uma expressão, é mais uma. É muito rico, né? É muito rico. Essas expressões todas me parecem quando a gente entra numa floresta, onde você vê tanta planta, tanto bicho, tanto inseto, né? É muito rico, são muitas formas de expressão. E assim também com essas várias formas em que o amor não dual aparece expresso dualmente. São infinitas formas, né? A maior parte delas é agradável, tem umas que não são agradáveis, mas mesmo ali tem esse amor, né? Aquele poema do Tachitnan, ele é um poema muito duro, né? Para quem não tem essa visão, né? Eu sou o pirata que estupra a menina indefesa e eu sou a menina indefesa estuprada pelo pirata, né? Ali o cara ele está vendo essa não dualidade total ali, né? Ele não está mais vendo agentes. Agora, dizer que isso aí é uma expressão de amor pode ser uma coisa muito difícil, dependendo de onde a gente está falando. É por isso que muitas vezes eu não acho legal comentar coisas, né? Porque a tendência que você tem de gerar um, um, um mal-entendido grave é muito grande, né? Hoje em dia eu entendo, inclusive, por que quando o cara entra nisso, né, nesse autoconhecimento, você acaba entrando em grupos pequenos, né? Em qualquer época da humanidade, as pessoas ficam mais conversando entre si. É porque, para uma mentalidade mais sansárica comum, um cara que está falando sobre isso, ele pode ser, inclusive, acusado de blasfêmia, né? Como já ocorreu várias vezes. Ele pode ser tido como um blasfemo, como uma criatura diabólica. Então, tem que ter muito cuidado, né? Mas é bacana isso. Eu sei que tudo isso vai deixando uma mente muito calmona mesmo, muito aberta, muito disponível. Sobretudo, muito, muito calma e muito disponível. Eu vou continuar aqui. 61. Uma vez que todos os deveres mundanos e espirituais estejam consignados a Deus, estão consagrados a Deus, o devoto não precisa se preocupar com ganhos e perdas. Isso é uma atitude de Karma Yoga, né? Você executa os seus deveres, sejam eles espirituais ou mundanos, e consagra todos eles a Deus. Você consagra as ações. Você não precisa se preocupar com ganhos e perdas. Quando você ama uma pessoa, fica extremamente curioso para saber sobre essa pessoa, né? Quando você ama a Deus, fica extremamente curioso sobre o ser. Você pode não ser diretamente levado ao Vedanta, mas sua devoção a uma forma particular do Lorde o levará a uma apreciação da própria vida como a glória do Lorde. É uma bela frase essa também, né? Sua devoção a uma forma particular do Lorde o levará a uma apreciação da própria vida em si, né, como a glória de Deus. Quando a gente diz, né, glória de Deus, a gente está querendo dizer da própria vida em si. Né? Eu perguntava quando era pequeno, o que é a glória de Deus? É a própria vida em si. As irmãs lá, as irmãs religiosas do colégio que eu estudei lá, católico, nunca conseguiram me explicar isso. O que é glória de Deus? É ressurreição? Elas não sabiam explicar. Não, é a própria vida em si, essa que é a glória de Deus. Quando você vê que Deus é tudo, que é a essência do Vedanta, seu senso de eu e meu desaparece. Não quer dizer que você não vai usar meu e seu, né? Você está se relacionando com esse ambiente. Mas esse eu e meu não tem mais o peso que tinha antes. Na verdade, não tem peso, né? Ele não tem peso, ele é só uma ferramenta de transacional. A gente precisa dessas ferramentas transacionais na manifestação. Eu e meu, quando você está vinculado a ele, a essas expressões mesmo, com uma identidade num fazedor, no executor, são as bases do medo da perda.
que é a maior tristeza humana, particularmente a perda dos seus entes queridos. O seu senso de dualidade desaparece, porque o Vedanta revela a verdadeira natureza do eu. O eu é amor sempre pleno. Se o devoto é Ishvara e Ishvara é o devoto, então toda coisa abençoada pertence a mim, o que significa que eu não sou afetado por nada e nem preso a nada. Né? A cultura devocional favorece o uso da palavra Bhagavan, ou Bhagavan, no lugar de Ishvara. O termo vedântico, que é Ishvara. Bhaga significa riqueza opulenta. Né? A vida é opulenta, ela tem uma miríade de manifestações impressionantes. E Van significa aquele que possui. Bhagavan é aquele, então, que é a própria riqueza em si, é a própria riqueza opulenta. Assim, Bhagavan é o quê? Número 1, ele é todo-poderoso. Nada acontece em lugar algum sem as bênçãos da consciência. É 2, totalmente corajoso, o que significa que é capaz de superar todos os obstáculos que Maya cria. E ele é totalmente famoso. O nome de Deus perdura desde o começo da criação e vai perdurar até o seu fim, ao passo que até mesmo a fama dos grandes jivas é limitada pelo tempo. Além disso, qualquer fama ou infâmia que um jiva desfrute ocorre devido ao poder refletido e à inteligência do ser. Bhagavan é 4. Ou seja, qualquer fama ou infâmia que um jiva desfrute ocorre devido ao poder refletido da inteligência do ser, ou seja, ocorre devido ao funcionamento do campo dármico, conforme a lei do karma, a lei de causas e efeitos. Bhagavan é opulentamente rico. Todos os objetos são gerados por Maya a partir do corpo, entre aspas, de Bhagavan, ou seja, a substância de tudo é a consciência, o que significa que todo objeto que eu aparentemente possuo realmente pertence ao ser. Bhagavan é onisciente, o que significa que é impossível conhecer qualquer coisa a menos que a consciência esteja presente, e a consciência sempre está presente. E, finalmente, Bhagavan é 6, totalmente desapaixonado. É completamente livre de toda a criação, o que significa que ele não é afetado por nada que aconteça. Então, tem essas... Ele está falando aqui você fica extremamente curioso de saber, né, como é que você vai apreciar a glória do Lorde. Você vai apreciar a glória do Lorde prestando atenção nesse parágrafo que a gente acabou de ler, com essas 6, o que a gente vai dizer, né? 6 características, com esses 6 pontos em que ele fala sobre o Lorde, sobre Deus. Né? Com o passar do tempo, ou de um modo mais rápido, comigo demorou muito. Eu comecei a me interessar muito em ficar meditando sobre isso, mas demorou um pouco. Acredito que para outras pessoas seja mais fácil, especialmente aquelas que têm um passado mais espiritualizado. Isso pode facilitar bastante. Alguém quer algum comentário sobre esse verso 61, que a gente acabou de terminar aqui? Se eu me lembrar de falar alguma coisa, eu volto aqui e falo. De uma certa forma, esse senso e a compreensão da unicidade, vamos botar assim, entre aspas, entre Ishvara e o devoto, é difícil explicar isso, porque que isso pacificamente. A gente entende a mecânica, mas por que ocorre essa pacificação? Para mim, essa pacificação ocorre porque ela reflete uma realidade mesmo. Né? O que a gente está falando aqui é real, é por isso que a mente pacifica. Senão a gente poderia estar descrevendo mecanismos de funcionamento aqui
Mas a gente, na verdade, não entenderia por que é que isso funciona tão bem, né? Hoje em dia, para mim, o que é claro é que funciona porque é a verdade mesmo, a nossa natureza é essa. É só a gente pensar sobre essas coisas todas que a gente está lendo aqui, mesmo que você esteja com a mente tumultuada, se você for forçando um pouquinho, e mesmo no tumulto e cada vez deixando mais esses pensamentos tomarem conta, você nota que a mente acalma, né? Ela dá uma pacificada tremenda. Isso é um teste que as pessoas podem fazer. No começo, uma falta de costume, parece que esses pensamentos sansáricos, eles têm muita potência. Mas, na verdade, eles não têm potência quase nenhuma, né? Não, eles não têm potência. Essa que é a realidade. E quando o indivíduo ele vai meio que deliberadamente forçando isso, com compreensão, tudo, ele vai notando como é que esse tipo de pensamento, como é que esse tipo de questionamento, como é que esse tipo de interesse, ele deixa a mente muito leve. Às vezes eu estou pensando em alguns problemas, quando eu encho a paciência de pensar nos problemas, o que está, graças a Deus, cada vez mais rápido, aí eu começo a pensar nessas coisas aqui, a mente dá uma grande aliviada e eu fico até achando graça da importância que eu estava dando àqueles supostos problemas, né? Eu acho graça, pô, coisa engraçada, quer dizer que realmente que isso não tem a ver com a minha natureza, né? É a conclusão que eu chego. Né? O que tem a ver com a minha natureza é isso que eu estou pensando. Como é que eu saio de um pensamento daquele, entro nesse e aquele ali parece que não tem relevância nenhuma? Não é que ele pareça que não tem relevância nenhuma, é porque não tem relevância nenhuma mesmo. Essa que é a verdade. Nós vamos nos reconhecendo à medida que a gente vai expressando, ou de modo manifesto, né, no campo dármico, ou para nós mesmos, o que somos. Aí você começa a ter na sua própria experiência a confirmação do que você é. Por causa de quê? Dos efeitos que gera. Né? Isso é inquestionável. Você vê, pô, parece um problema. Não tem nada de problema isso. Você nota que a sua atribuição como uma pecinha do campo dármico vai até um determinado ponto. E que aquilo que você achava que é problema é porque você não tinha olhado adequadamente qual é a sua atribuição dentro do campo dármico. Quando isso fica claro, você percebe que Deus carrega praticamente... Bom, ele carrega tudo, né? Carrega tudo. Essa que é a verdade. Né? Por isso que o cara diz, o que você acha de Deus? Eu não acho nada, só tem Deus. O que eu vou achar de Deus? Só tem Deus, cara. A sua pergunta está equivocada. Não existe essa pergunta, o que você acha de Deus? Em última instância, não existe. Você pode responder isso, só tem Deus, é isso que você quer ouvir? Para um bom entendedor, isso basta, né? Para que serve o conhecimento de Deus? Bom, para tudo, né? Quanto mais aprecio minha identidade com Bhagawan, menos possessivo e vaidoso eu me torno. Então, naturalmente, você fica muito mais pacífico, muito mais amoroso. Quando eu aprecio, eu me acostumo a apreciar isso. Né? Quando eu aprecio minha não separação de Bhagawan, mais não apegado ao que acontece, eu me torno. Minhas preocupações secam. Engraçado é que a gente está falando em cima, né? Tá vendo como é que o efeito é sempre o mesmo? Não tem como não ser, cara. É o que a gente é. Né? Eu me lembro que perguntava para o Nisargadatta, mas afinal de contas, o senhor aprecia o quê? Aí ele dizia, eu aprecio o meu profundo desapaixonamento, eu sou apaixonado pelo meu desapaixonamento. Essa é a minha paixão total. O senhor é apaixonado por quê? Pelo meu desapaixonamento total das coisas do mundo. Essa é a minha paixão. Tem uma história, né, sobre Sócrates, que ele estava no mercado em Atenas, ele entrava no mercado assim, não comprava nada, né? Aí ficava olhando um tempão. Aí os vendedores, de novo o senhor entra aqui, fica olhando com essa cara de bobo, rindo e não compra nada. Aí ele disse, o que o senhor está achando de tão engraçado aqui? Ele dizia, eu fico rindo comigo quando eu vejo que eu não preciso de nada disso que vocês estão vendendo. Não tem necessidade nenhuma. Então eu rio, eu acho graça.
E ele sempre ia. Eu acho que ele fazia isso como uma prática. Porque Sócrates era claramente um cara que acordou para a verdadeira natureza dele, né? Isso é óbvio. A gente vê pelo modo como ele viveu tudo que ele, para isso, estava claro para ele. Claro que no contexto ali, né, da polis grega, etc., né, de uma polis democrata como era Atenas, etc. Mas a gente nota, né, por algumas coisas que esses caras vão falando, que ele já estava em outra mesmo. Mas engraçado é tem sempre uma repetição de algumas práticas, né? O indivíduo ele se acostuma, né, de sempre ir lá e dar uma, né, vamos dar uma olhada nesse mercado aí que é a vida, vamos ver como é que eu estou diante do mercado. E é um belo mercado, né? Mas é bacana saber que a gente não precisa de nada disso. E é mais bacana ainda saber que não somos separados de nada disso. E é mais bacana ainda saber que essa quinquilharia toda de objetos limites se resolve na gente. Isso é mais bacana ainda, né? Você vê, caramba, sou eu mesmo. Olha que modo engraçado de aparecer, que coisa inusitada, né? Eu também me torno mais generoso e compassivo, porque sei que nada me pertence. Tudo pertence só ao Dharma, né? Só ao campo dármico. E que qualquer pessoa necessitada é, na verdade, eu mesmo. Outro dia eu estava passando, né? Eu estou indo trabalhar em Petrópolis uma vez por semana, que é uma região serrana aqui do Rio, uma serra muito bonita. E no resto eu fico em casa. Aí, quando eu volto, eu passo por esse cinturão de favelas aqui no Rio, que não é brincadeira, né? É um mar de favelas, né? Aí, um dia eu estava passando ali e me veio um pensamento assim: sou eu vivendo como favelado. Olha Deus aí passando miséria nas mãos de Deus, né? Deus passando dificuldade, né, e descaso na mão de Deus, né, em outras manifestações, né, como políticos, poderosos, etc. Por isso que não cabe, né, nos conceitos da pessoa. Tem uma hora que o cara vai no coração mesmo, né? É muito desconcertante a não dualidade para a organização que a gente está habituado da mente, né? É muito desconcertante. É muito liberador exatamente por isso, porque é tão desconcertante que os hábitos da pessoa, né, os vínculos dela não conseguem se firmar diante de um conhecimento desse, né? Qualquer pessoa necessitada é, na verdade, eu mesmo, né? Eu mesmo. Qualquer alívio que seja dado para essa pessoa, sou eu mesmo. Qualquer coisa que é dado para essa pessoa, sou eu mesmo. Qualquer pessoa que dá qualquer coisa para essa pessoa, sou eu mesmo também. Liberto de preocupação com os resultados das minhas ações, porque eu compreendi, eu vivo, né, no espírito do Karma Yoga, posses e amor, eu me torno um contribuinte, não um extrator, não um sugador do campo, né? Eu paro de implorar e tentar subornar Deus pelas coisas. Ainda bem que Deus é incorruptível, né? Graças a Deus, senão o universo nem começava. Eu respondo apropriadamente de acordo com a minha natureza e deixo as coisas acontecerem de acordo com a lei do karma, que não é separada de Bhagawan, pelo contrário, é uma das expressões de Bhagawan. Tá? Ishvara, uma das expressões de Ishvara são leis morais e éticas. Se eu orar de todo, com todo o meu coração, eu digo: tudo que é decidido por você virá a mim, de acordo com minhas ações passadas. Ou seja, o que eu estou querendo dizer? Eu estou entendendo que o campo dármico não comete erros, que Deus não erra. É isso que eu estou querendo traduzir aqui. Deus sabe que ele não erra, e sempre foi assim. Só que eu tenho que estar consciente disso comigo mesmo. Eu tenho que estar consciente desse óbvio, né? Minha única prece é que, a cada momento, eu sempre ofereça uma devoção inabalável aos seus pés de lótus. Olha que oração linda essa, né? A única coisa que importa é que eu me torne um devoto cada vez mais devotado. Mukundu Mala Stotra, verso 5. Se eu orar de todo, oro pedindo forças para enfrentar as inevitáveis perdas, que são parte integrante da vida.
e de bom grado aceito a coragem que Bhagavan concede em resposta à minha oração. Conhecendo Bhagavan, você adora sem desejo e pode entender e ter piedade como dualistas com o conhecimento incompleto de Bhagavan, que são repletos de desejos por resultados celestiais. Olha que vantagem, a gente não tem mais vontade de resultado celestial nenhum. Isso é fabuloso, a gente se concentra no que está acontecendo agora. Está aqui, pô, aonde está Deus? Pô, cara, como assim onde está Deus? Tudo que está em Deus. Se iludem pensando que seus rituais sagrados e seculares produzirão felicidade duradoura. Né? Engraçado, né? Mesmo a parte dos Vedas, né? Que é o Kama Kanda, que mexe com esses rituais para produzir felicidade, inclusive em outros reinos, né? Em outros lokas, pelo menos ali nos Vedas, eles sabem que essas coisas não são duradouras, né? Por causa do esgotamento do karma positivo, né? O indivíduo, o corpo sutil iria ali para um loka, né? Para um local, né? Uma dimensão onde ele usufruiria das bênçãos que ele recebeu, inclusive oferecendo esses rituais, né? Mas ele sabe que termina, mas é poucos. Mas a cultura védica é uma exceção nisso. As pessoas, elas projetam a infinitude delas nessa expectativa de ir para o local onde ela fique eternamente feliz, né? Ela objetiva a felicidade inerente a ela em algum céu, em alguma vida pós-morte. A devoção com conhecimento dota o devoto com força para resistir às tentações mundanas que impedem a investigação. Poxa, isso aqui eu assino embaixo pela minha própria experiência. Devoção com conhecimento é realmente uma coisa extraordinária. Hoje eu estava ouvindo o Swami Sarvapriyananda, da missão Ramakrishna, lá de Nova York. Eu estou acompanhando um curso que ele deu sobre o Kena Upanishad. Ele dizia que Vivekananda chegou para Ramakrishna, e dizendo assim: pô, meu mestre, eu preciso que a minha família seja, que não passe necessidade, sabe? Que não fique aí com problema de fome, de teto. Aí o Ramakrishna olhou para ele e disse assim: olha só, aqui, em termos de devoção, a gente é devoto de Kali. Então, você vai lá para o templo de Kali e você faz esse pedido para ela, não vai fazer para mim, né? Ou seja, passou a bola, esse é o bom instrutor, né? Passou a bola de volta para o Vivekananda, dizendo assim: não tem nada a ver com isso, cara, vá se virar. Aí Vivekananda foi lá, sentou e começou a rezar. Aí ele voltou, aí o Ramakrishna disse para ele assim: e aí, pediu as coisas para Kali? Aí, a única coisa que eu pedi para Kali é que cada vez eu amasse ela cada vez mais. Aí o Ramakrishna ria e disse assim: não, volta para lá, você não está fazendo o que eu estou querendo. Aí ele foi para lá, ele ficou avacalhando o Vivekananda uma tarde inteira com essa história. Aí no final ele disse assim: poxa, eu estou muito feliz com você, porque todas as vezes que você vai lá, como se fosse pedir uma barganha para Kali, tudo que você faz para ela é oferecer o seu amor. Aí deu aquela felicidade enorme entre os dois, né? Que realmente o Vivekananda não conseguia pedir nada para Kali. Aí o Ramakrishna olhou para o Vivekananda e disse assim: olha, eu te garanto uma coisa, para sua família não vai faltar. Olha só, ele foi um cara bem frugal. Não vai faltar teto, roupa e comida. Foi bem sincero, mas bacana isso, né? O Vivekananda realmente ele tinha ali uma qualificação muito bonita, né? Ele estava diante ali de Deus, né? Do modo como ele estava vendo Deus na hora, e tudo que ele conseguia em relação a essa deidade era o que? Era ofertar o amor dele e a fé dele, né? Não conseguia pedir nada. Isso é um baita de um devoto, né? É uma devoção belíssima essa do Vivekananda. Tem histórias muito bonitas aí desses dois, do Ramakrishna e do seu conhecido discípulo Vivekananda, que, aliás, era um ótimo médico também, né? Bom, gente, eu vou, dado o avançado da hora, eu vou parar a leitura aqui. A gente para aqui no verso 62.
né? Alguém quer comentar alguma coisa? Alguma coisa que já leu, alguma coisa que veio à É, luz quando eu estava hoje, ouvindo isso aqui? hoje eu estou falante. É, Ótimo. essa frase, né, de esses repletos de desejos por resultados celestiais, para mim, assim, é um impacto tremendo na minha vida, né, com o Vedanta, porque gerações e gerações e gerações da minha família, até mesmo da história do meu pai ser padre, em todas as gerações ter padre na família, né, tem uma coisa assim de perpetuar isso. E aí tem isso, né, desses resultados celestiais, eram o foco de todas as gerações, né? Esse resultado celestial de paraíso, etc. e tal. Parece tão simples que isso se rompeu, mas isso é uma coisa tão tremenda de se romper para olhar, né? É completamente outra vida, né? Quando você olha, não para o meu fim são os resultados celestiais, sabe? Como fim, porque era esse a motivação da vida dessas gerações, né? E de repente não é mais isso, né? De repente é essa investigação, esse autoconhecimento, esse olhar do completo, é aqui, ó, né? Tá tudo aqui para ser olhado agora, né? É uma autorresponsabilidade, assim, eu percebo, assim, absurda com relação àquilo que era. Então, essa frase não é tão simples, é uma frase muito forte, assim, para mim, desses, desse rompimento. Eu nunca nem pensei nisso, né? Estou pensando porque eu li essa frase, porque a gente quebra padrões, sei lá, de que tamanho, de todos os tamanhos no Vedanta, né? É um rompimento aí de uma vássena coletiva, né? De um grupo coeso, né? Realmente não é uma coisa fácil, porque a gente sabe que o campo dármico, a tendência dele é manter coesas essas forças. Então, realmente, só com muito discernimento e dedicação que isso aí vai sendo rompido mesmo. E acaba sendo bom para esse próprio grupo, né? Que, de alguma forma, já tem um vazamento ali, né? Já está pingando aquele vazamento daquela caixa lá de expectativas celestiais, né? Talvez, tomara que essa rachadura aumente. Tomara que isso aí vire uma fissura nessa caixa d'água, essa caixa d'água espalhe de uma vez. É bacana, né? A pessoa que passa por várias dessas coisas, ela nota que não é fácil, né? São sistemas que trabalham duramente para se manter coesos dentro da própria pessoa, né? Quando isso é rompido, aí você entende o que é aquele Shraddha, né? Que é se você se manter firme na investigação até que a sua experiência prática com a própria investigação confirme as escrituras, né? Essa fé inicial ela é fundamental, porque o indivíduo, no começo, ele vai lidar com obstáculos mesmo, né? Como a gente já viu aqui várias vezes. Os obstáculos não só eles têm uma tendência a se manter, como também têm uma tendência a se defender, né? Eles se defendem, né? Certamente dentro da tua família deve ter pessoas que ainda investem muito nisso, né? Então tem esses sistemas de defesa sempre, né? E o mais bacana é a gente ver que esse sistema todo não é pessoal, tem que ser assim até para as coisas funcionarem, né? As relações humanas não poderiam escapar disso, né? Nada no universo escapa. Como é que a relação entre as pessoas escaparia? É bacana, né? Então, num ponto, o devoto ele está bem legal, o devoto não dual, que não está ciente da natureza dele. Ele não desperdiça o amor dele. Estamos falando aqui do verdadeiro devoto. Agora, em outro, ele, na verdade, ele está com uma barganha esperando uma recompensa celestial, né? É isso que precisa ser investigado,
para retirar as camadas de projeção e de identificação, né? Porque isso é uma identidade espiritual, digamos assim, né? É uma identidade satívica. Muito embora satífica, ela tem que ser investigada e trazida à tona. Muito bom, belas conclusões, assim, belos exemplos que a gente viu aqui hoje. Bem interessante, né? Então, quando vocês verem uma criança puxando a mão da mãe assim, querendo aquele joguinho chato, que vai encher a paciência da mãe, vai ocupar, vai aumentar a conta do celular, etc. Gente, sério, é amor em expressão. Sério, é verdade. A gente, olha, vai dizer não para o moleque do mesmo jeito, mas vai saber que tá vertendo amor dali daquele jeito. Né? Daquele jeito o amor tá vertendo naquela situação assim. Quero o meu brinquedinho para ficar jogando com meus amiguinhos, etc., para aumentar sua conta, fazer você pagar mais. Mas aí a visão muda, né? A criança leva até uma negativa bem humorada, né? Pô, que bonitinho, né? Mas realmente não vai ter essa moleza, não. Tá joia, gente? Vocês querem comentar mais alguma coisa? Então, olha só, já que vocês não vão comentar, vou passar um dever de casa, ó. Aqui, ó, verso 60. Pô, um dever de casa mole, mole. E ainda mais é uma delícia ficar pensando nele. Em vez de ficar pensando em coisas inúteis, olha que coisa legal. Além disso, a devoção é a personificação da paz e da alegria, não, da suprema alegria. Não esqueçam do adjetivo. Esse qualificativo aqui é fundamental. Devoção é a personificação da paz e da suprema alegria. Por isso que a Bedananda, na hora de morrer, as pessoas perguntavam para ele: então, mestre, o senhor voltaria para cá? Ele diria: claro. As pessoas: o quê? O senhor, um mestre, um liberto, voltar para esse hospício? Ele disse: sim, para cantar o nome do Senhor com toda alegria, com certeza, a vida toda. Né? Então está aqui, ó. A devoção é a personificação da paz e da suprema alegria. Vamos dormir com isso aqui, que isso aqui é muito bonito. Beleza, gente? Encerremos, pois, então? Om Purnamada Purnamidam Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Vasishate. Om Shanti Shanti Shanti. Gratidão a Ishvara, gratidão ao Vedanta Ortodoxo de Adi Shankaracharya, gratidão a toda essa linhagem de professores, de alunos que ao longo dos milênios têm passado esse conhecimento maravilhoso para sabe-se lá quantas pessoas já sobre a face desse planeta. Aqueles que puderem doar, doem. Aqueles que não puderem, por qualquer que seja o motivo, continua tudo na boa também. Tá bom, gente? Uma ótima noite a todos e sonhem com a devoção é a personificação da paz e da suprema alegria. Da suprema alegria. Suprema. Falou, gente. Boa noite para vocês. Boa noite.